uma velocidade bastante maior com de plástico, né? Coisas novas, 4. Tem que passar por duas redes, né? A rede daqui e a daqui. Minha internet é extremamente lenta no Wi-Fi, dá só apenas uns 40 megas por segundo no Wi-Fi, porque ele apenas possui a rede 2.4 GHz. E para tentar solucionar esse problema, eu comprei esse roteador da TP-Link, o AX53, que ele tem o Wi-Fi 6, como tem dizendo aqui. O Wi-Fi 6 é uma nova tecnologia, não tão nova assim, né, que permite velocidades mais altas na banda 2.4 GHz e 5 GHz também. E aqui diz que ele pode chegar até quase 3.000 megabytes por segundo, porque ele faz a soma. O 2.402 o 554 megabytes por segundo. E eu vou tentar solucionar esse problema. Eu comprei esse daqui porque é um custo-benefício bastante acessível e é da linha ASH, uma das melhores linhas da TP-Link. E como vem dizendo aqui, ele é Wi-Fi 6 e diz que tem 5 anos de garantia. E o roteador tem 5 portas, 4 portas LAN com padrão Gigabit, suportando até 1000 megas por segundo, e também a porta WAN, que a gente onde conecta o cabo que vem à internet da gente. E além disso, ele tem uma tecnologia que vai permitir as duas redes, tanto a de 2.4 GHz e a de 5 GHz, ter o mesmo nome, para não ficar aquela diferenciação lá quando a gente vai conectar ao Wi-Fi. Mas ele também permite ter as duas redes. Terá as duas redes, mas fica com apenas um nome. E a gente não fica selecionando em qual rede quer conectar. O dispositivo da gente que seleciona o roteador que coloca a melhor conexão. Vou abrir para vocês verem aqui a caixa. Tem aqui o guia de instalação rápida que vai mostrar que dá para instalar tanto pelo próprio smartphone, no aplicativo do Titer, que é da TP-Link, quanto pela interface web que estamos acostumados. Eu já abri aqui porque eu tinha que verificar se veio tudo certo para poder fazer algum questionamento na venda, por isso que está assim, mas eu tentei colocar da forma original que veio. Temos aqui um papelzinho, temos a garantia também e temos o roteador aqui, ó. Como podemos ver, o design dele é bem bonito, vem com esse plástico, né? Coisas novas, 4 antenas que temos para conexão. Também atrás deles, eu não vou mostrar porque pode mostrar o Mac. Temos as portas aqui, ó, porta WAN e as portas LAN, tudo no padrão Gigabit. Aqui tem a diferenciação, que é a porta que vai chegar à nossa internet. Vamos continuando aqui, vem o cabo padrão Cat5e, que com ele a gente pode chegar até 1000 megas por segundo. Temos a nossa fonte aqui, no plásticozinho também, ó. E a caixa que vem tudo, junto aqui, todos os itens do nosso aparelho. E vem aquele coisinha que prende aqui para organizar. Então, esse é o que vem dentro da caixa, que o principal é o roteador. E vamos tentar fazer a configuração aqui, nosso roteador, usando o aplicativo. E fazemos os testes pelo Wi-Fi também. Temos o botão WPS, temos o botão de reset também, como nós já estamos acostumados. Fiz o teste agora, só deu 24 megas. Vou refazer de novo pra gente ver quanto vai dar. Eu só tô com duas barrinhas aqui, mas mesmo assim, com essas duas barrinhas, antes tinha dado 40 megas, mas agora tá dando só 8.10 só. Vou me aproximar mais do roteador, mas mesmo assim, deveria dar mais velocidade aqui no teste, porque não deveria ter essa variação tanta não. Mas é porque é 2.4 GHz ainda, e o roteador é o da empresa. Não é um roteador dedicado, ele tanto recebe a fibra quanto faz o gerenciamento do Wi-Fi. Por isso tem essa disparidade da velocidade, deu só 38 megas. Eu vou refazer o teste, ó. Estou com a barrinha completa aqui do Wi-Fi, está batendo mais de 50, 54, 55, eu estou bem próximo do roteador. Ó, só deu 55 megas. Eu vou abrir o aplicativo Titer, que a TP-Link disponibiliza lá na Play Store e na App Store também. Eu já criei minha conta aqui no TP-Link ID. Ó, já apareceu, ó, dispositivo encontrado, adicionar este dispositivo. Ele vai efetuar o login e conecte o roteador ao seu modem. Eu já fiz isso. Vamos avançar. Já foi reiniciado. E aqui você precisa definir uma senha para poder acessar o admin do seu dispositivo. Vou definir aqui. Fiz a definição aqui da senha, que é aquele que é o padrão admin que vem. A gente pode trocar para a senha da gente ficar mais segura, por assim dizer, para ninguém que esteja conectado no Wi-Fi da gente tentar modificar as nossas configurações, né? Aqui vou colocar IP de não, depois a gente pode tentar o PPoE, que é o modo bridge, se a operadora disponibilizar, eu posso ir atualizando vocês, no caso. E aqui
o nome do Wi-Fi. Vou colocar meu nome e colocar uma senha aqui. Coloquei o nome e aqui tempo de atualização, né? Se precisar ativar alguma atualização automática. Eu vou pular essa parte porque eu não quero que atualize. Vai que falta energia no momento, né? Vou pular por enquanto. Aplicar. Ele está agora aplicando as configurações. Vamos aguardar aqui a sua configuração. Agora está pedindo para a gente salvar a rede no dispositivo da gente. Salvei aqui. Agora é só efetuar login para a gente ver todas as configurações e gerenciamento do nosso AX53. Ele tinha dado dispositivo não encontrado porque eu não estava na mesma rede. Meu celular pulou para a rede antiga. Vamos acessar aqui. Vamos efetuar o login aqui no dispositivo e vamos ter a opção de gerenciamento dele aqui de modo pelo aplicativo o Tite. Conectado um cliente que sou eu. Tem várias configurações. Se vocês quiserem um vídeo, a gente pode também explorar todas essas configurações aqui. E na opção de segurança, é bom a gente ficar vendo esses detalhes da verificação aqui. Porque ele vai mostrar se precisa atualizar o software, se precisa baixar um novo firmware, se precisa fazer alguma outra configuração. E às vezes ele vai mostrar aqui também a atualização do firmware, que como eu já estou vendo aqui, já está na mais recente, mas você pode atualizar aí se necessitar também, que é sempre bom estar com o último firmware para ter todos os recursos do dispositivo. O roteador novo já está aqui configurado, eu liguei nesse modem da operadora que vem, que ele gerencia o Wi-Fi e a própria fibra também. Liguei na porta 1, que é a Gigabit, mas as outras também são. E essa é minha operadora que já mudou de nome. E aqui eu coloquei ele assim mesmo só para testar, porque poderia ser necessário formatar, né, resetar o roteador também. E ele tem um QR Code atrás dele que você pode escanear e ele já conecta diretamente no Wi-Fi para você configurar. Ou também pode ver a senha do Wi-Fi padrão que já vem, até a etiqueta atrás. E eu fui tentar colocar aqui, mas os pregos ficaram muito juntos. Eu tenho que arrancar um prego e pregar novamente para poder colocar o roteador aqui na parede. Eu vou seguir fazendo uns testes nele. Está a velocidade passada. Agora vamos testar no Wi-Fi 6, que eu acredito que ele esteja no 5 GHz. Vamos ver aqui, está testando 350, já melhorou bastante. Vamos fazer o teste de novo. Porém não está ajudando os 500 megas por causa do tráfego da rede. Não sei como é que está nesse período, mas já está dando uma velocidade bastante maior comparado aos 50 megas anteriores. Esse aqui foi o resultado da nossa montagem do roteador. Eu não coloquei ele de cabrito para cima porque os cabos ficavam muito feios, né, passando assim por cima e conectando, porque tem o cabo que conecta na WAN, no modem da operadora, esse modem antigo aqui, que não tem 5 GHz e também não entrega quase nada do Wi-Fi. Ele recebe a fibra, né, que vem lá do poste, ó, subindo aqui, e temos as conexões dele, WAN e LAN, e ele também tem aquelas conexões de telefone. Vem o cabo dele, de uma porta LAN, e conecta na porta WAN do nosso novo roteador aqui. A velocidade ficou no máximo 400 megas, como nós vimos. Eu vou ficar verificando, fazendo os testes para ver se é por causa do tráfego atual, porque no final de semana, né, pode pegar muita internet nos clientes em geral. Mas eu vou ficar acompanhando e fazendo esses testes aqui. Mas eu pergunto a vocês, qual vocês acharam que melhorou a internet? Vocês comprariam um dispositivo desse? Porque além dele permitir um tráfego melhor de dados, maior velocidade no Wi-Fi, ele também é dual core, então quanto mais você conectar aqui, melhor é, não vai sobrecarregar o modem da operadora com a fibra autenticação, com as portas LAN e também com o Wi-Fi. Deixar ele apenas como o autenticador, mas não é o autenticador. Porque se fosse só apenas o autenticador, deveria colocar ele em modo bridge, mas ele está com o Wi-Fi ligado. Eu vou ligar para a operadora e pedir para eles trocarem a senha ou desativar o Wi-Fi desse daqui da Furukawa por apenas esse da TP-Link para eu ficar usando diretamente nesse. Tem vantagens e desvantagens de usar nesse modo. A vantagem é que é super simples, conectou e pronto. Mas fica o NAT duplo, tem que passar por duas redes, né? A rede daqui e a daqui. Isso pode dar algum delayzinho em jogos, em lives também, mas eu vou verificar com eles se eles permitem colocar o modo bridge. Se eles não permitirem, eu vou tentar acessar mesmo assim. E se eles permitirem, quem sabe a gente troca esse modem da operadora, como muita gente faz com o da Vivo, por uma, aqui é uma ONU, se eu não me engano, trocar por uma, não, aqui é um ONT, aqui é um Wi-Fi, trocar por uma ONU, que é dedicada à autenticação da fibra, aquele quadrinho, e ligar o roteador em modo bridge, ou se eles permitirem ligar o modo bridge nesse daqui também. E a gente vai testando, porque meu plano de internet é de 500 MB. Mas eu pergunto,
Ficou bom o resultado? O que vocês acharam? Gostaram da organização? Ainda vou ligar o cabo para o computador do meu irmão e também o cabo para o meu PC Game lá no outro quarto. E eu vou fazer os testes lá também para a gente ver. A diferença eu vou ficar atualizando vocês. Mas eu pergunto, vocês gostaram desse unboxing, dessa configuração? Eu peço que vocês comentem, deixem algum comentário assim do que vocês acharam do resultado dessa parede cheia de buracos. Né? Que esse roteador ficava direto caindo e eu tive que fazer vários buracos aqui também. E também depois eu vou trocar esse cabo por um Cat6 pra... Eu sei que não é para ter nenhuma limitação, mas para ficar melhor. Então, peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem sempre sugestões e comentem aqui no vídeo. Valeu!